Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma aula de biologia, né, onde eu vou tratar com vocês do tema o reino Monera, né? O reino Monera aí que faz parte aí todas as bactérias, tá? Primeiro eu vou começar aqui com as características gerais, tá, do reino Monera, tá? O reino Monera ele é o reino que ele é composto pelas bactérias, né? Não só as bactérias, vou estar falando mais à frente isso com vocês, mas também as cianobactérias e as arqueobactérias, tá? Esse reino, esses organismos aí, eles possuem seres unicelulares, né? Como você já sabe muito bem, os seres unicelulares são os organismos vivos que são constituídos apenas de uma única célula, tá? Na biologia vocês sabem que basicamente quase tudo tem suas exceções, né? Então há alguns relatos aí de organismos também pluricelulares, mas isso aqui não vem ao caso, tá? Para o ensino médio, todo o reino Monera eles são unicelulares, tá? Todos os seres também desse reino são procariontes, tá, gente? E o reino Monera é o único reino aí de organismos vivos procariontes da Terra. O que são organismos procariontes? Procariontes são os organismos que não têm a membrana delimitando o núcleo, tá? Não possui essa membrana, então nesse caso, os seres procariontes, as bactérias, esse núcleo não é organizado, tá? O material genético, por exemplo, das bactérias ficam dispersos, tá? No citoplasma. Então, existe dois tipos de células aí, que são as eucarióticas e as procarióticas. As eucarióticas são as que possuem esse núcleo verdadeiro e os procariontes não possuem, tá? E os únicos seres que estão dentro dos procariontes são o reino Monera, ou seja, as bactérias, tá? Tem os vírus aí, os vírus não estão nem incluídos como na organização de seres vivos, tá? Então, um grupo à parte, tá? As bactérias possuem seres anaeróbios e os aeróbios, tá? Os anaeróbios são os que fazem respiração celular que não precisam de oxigênio, tá? E os aeróbicos que precisam do O2 aí para conseguir fazer a respiração. Possui também os seres heterotróficos, né? Ou heterótrofos, e os autótrofos, né? Os heterótrofos são os que não conseguem produzir seu próprio alimento, tá? Essa palavra trófos aqui, ó, vem de alimentação, tá? Os héteros aí, os heterotróficos não conseguem produzir seu próprio alimento, então tem que buscar outras fontes de alimentos aí. São, no caso, as bactérias aí, as parasitas mesmo também, né? As bactérias nós chamamos também as comedoras de carne, outras bactérias aí que precisam buscar outras fontes de alimentos. Já as autótrofes são as que conseguem produzir seu próprio alimento aí, tá? Nesse caso, as cianobactérias estão dentro desse grupo, tá bem? Elas possuem parede celular composta por peptidoglicanos, tá? Essa parede celular aí, composta por esse peptidoglicano, são as moléculas aí que são compostas de monômeros aí, né, de proteínas, aminoácidos, né, que formam as proteínas, e também de carboidratos, né, de glicose. Então, é uma junção aí de proteínas com carboidratos, tá? Essa parede celular. Então, os exemplos desses seres, aí eu já falei, como eu já comentei com vocês, são os árqueas, tá? Os árqueas vocês sabem aí que são as bactérias que vivem em ambientes extremos, né? As arqueobactérias, as bactérias comuns e as cianobactérias, tá? Que são as antigas algas azuis, aí assim conseguem realizar a fotossíntese, tá?
E a grande característica, outra grande característica aí também, que são as bactérias, conseguem provocar doenças aí, né, em vários organismos que elas habitam, tá? Então vamos lá para as estruturas morfológicas dessas bactérias, tá? Então aqui nós temos as fibras, tá? As fibras e os flagelos, né? Todas essas duas estruturas aqui, ó, tanto as fibras quanto os flagelos, servem para locomoção dessa bactéria, tá? Temos a cápsula aqui dessa bactéria. Nem todas as bactérias possuem cápsula, tá? Porém, essa que eu coloquei aqui para vocês possui essa cápsula, né? Temos a parede celular aqui, ó, tá? A membrana plasmática, membrana plasmática dessa célula. Temos aqui o mesossoma, né? O que é esse mesossoma? É uma evaginação, né? Como vocês podem observar aqui, tem uma evaginaçãozinha. Para que serve essa evaginação? Esse mesossoma serve para duplicação da célula, né? Então vai agir aí basicamente para reprodução aí, né? Divisão, divisão celular, tá? E também atua aí na respiração da célula, né? Essas bactérias aqui, como vocês sabem, elas não possuem as mitocôndrias como organela celular para fazer a respiração celular, tá? Não acontece na mitocôndria, acontece mesmo aqui no citoplasma dessas células, tá? Temos aqui, ó, o citoplasma, tá? Como você pode observar aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, é citoplasma, tá bem? Toda essa parte aqui é citoplasma. Então, como você pode ver, são diferentes das células eucarióticas. Não possui o núcleo delimitando aqui uma, uma membrana, tá? A membrana para delimitar esse núcleo. Você pode observar que o material genético aí, ele fica disperso, né? Fica disperso nesse citoplasma, tá? Então, aqui nós temos os ribossomos, tá? É a única organela celular, né? Organela, porém, essa organela celular, os ribossomos, não possui membrana, tá, gente? Os ribossomos e o citoesqueleto são as únicas organelas que não possuem membrana, mas, porém, as bactérias não têm citoesqueleto, tá? Tô só frisando aqui para vocês, que é conteúdo aí de citologia. Lá no primeiro ano a gente vê isso, né? Então, as bactérias possuem como única organela celular não membranosas, né, o ribossomos. Qual que é a função do ribossomos aí na bactéria? É de síntese de proteína, tá? Esses ribossomos eles vão produzir proteína, porém os ribossomos das bactérias não são igual aos ribossomos de células eucarióticas, tá? Mas isso aqui também não precisa vocês se preocuparem, isso aqui é conteúdo mais aprofundado, tá bem? Aqui tem as enzimas, né, que são relacionadas com a respiração, né, que como eu já falei para vocês que não tem mitocôndria, né, e que estão ligadas à face interna da membrana plasmática, tá? Aí justamente para auxiliar aí na respiração, tá? Temos aqui, ó, o nucleóide, né, associado a um mesossoma. Aqui nucleóide, isso aqui não tem nada a ver com nucleolo, tá, gente? Nucleolo só é apenas lá nas células eucarióticas, tá? E temos aqui os plasmídios, tá? Os plasmídios aí que estão relacionados aí também com o material genético. Então, essas são as estruturas morfológicas básicas das bactérias. Agora vamos falar um pouco sobre respiração, tá? Respiração anaeróbica, né? A respiração anaeróbica quer dizer aí que nesse processo de respiração não precisam de oxigênio, tá? E elas conseguem viver na presença de oxigênio também ou não, mas não precisa de oxigênio para fazer a respiração, tá? Então, como elas não precisam de oxigênio, elas fazem a fermentação, tá? Se você observar, esses animais que você vê
aí, na natureza, né, até mesmo aí que jogam nos corpos d'água, nos rios, se você observar aquele animal, quando você joga ele nos corpos d'água, quando passar um certo tempo, uns 3 dias mais ou menos, ele vai flutuar, né? Por quê? Porque ali vai ter bactérias dentro do organismo daquele animal fazendo a fermentação, né? Então, com o processo de fermentação, vai liberar gases e aí por isso que aquele animal flutua, tá? Então, a bactéria está fazendo respiração anaeróbica, tá? Não utilizam o O2, o oxigênio, na sua respiração, tá? É um processo que resulta na produção de ATPs aí, né, de energia, de adenosina trifosfato, né? Os anaeróbicos ele pode ser facultativo, eles podem viver na presença de oxigênio ou não, né? Ou os obrigatórios que nesse caso, na presença de oxigênio, eles irão morrer, tá? Então tem os facultativos e os obrigatórios. Eles podem viver na presença de oxigênio ou tem alguns que na presença de oxigênio eles irão morrer, tá bem? E agora a respiração aeróbica, né? A respiração aeróbica, elas vão fazer a respiração com a utilização do O2, tá? Do oxigênio. O processo que vai resultar na produção de 38 ATPs, né? 38 moléculas aí de adenosina trifosfato, né? Que vai utilizar para energia aí das bactérias, tá bem? Os seres heterotróficos, né? Nós chamamos seres heterotróficos também de heterótrofos, né? São seres que não são capazes de produzir seu próprio alimento, tá? Tróficos tróficos vem de alimentação, tá, gente? E hétero quer dizer que eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, para conseguir energia, eles têm que se alimentar de outros organismos vivos, né? Então, tem as bactérias heterótrofas e as autotróficas, né? Aqui na respiração, eu coloquei esse slidezinho aqui para demonstrar para vocês. Aqui, as que utilizam o O2, o oxigênio, eles vão fazer a quebra total da glicose, né, produzindo 38 ATPs e com matéria inorgânica vai eliminar o CO2 e a água, né? Já os que não precisam de oxigênio para fazer a respiração vão utilizar aí, fixar nesse caso os nitratos, né? Isso aqui vocês vão ver lá também em ecologia, é a fixação de nitrogênio. Então, essas bactérias fazem fixação de nitrogênio lá no ciclo do nitrogênio, tá? Em ecologia, tá? Então, a respiração ela é anaeróbica, né? Acontece a quebra total também da glicose, C6H12O6, a fórmula da glicose, né? Como matéria inorgânica, vai liberar aqui o dióxido de carbono também com água e a produção de energia também em forma de ATP, tá? Eu falei então com vocês dos seres heterótrofos, agora vamos falar dos autótrofos, tá? Os autótrofos, ao contrário dos heterótrofos, são os organismos vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Os autótrofos também nós podemos chamar de autotróficos, tá? Tróficos vem de alimentação só, repetindo de novo para vocês, tá? Então são os seres que são capazes de produzir seu próprio alimento, né? Através da fotossíntese ou da quimiossíntese, né? A fotossíntese aqui no caso vai utilizar a energia solar, tá? No caso as cianobactérias, né? As antigas algas azuis, e as quimiossintes aí vão utilizar aí de produtos químicos, né, para conseguir produzir aí o seu próprio alimento, tá? E aqui eu trouxe algumas doenças bacterianas para vocês, tá?
Nós temos aí a cólera, né? A cólera temos aí como sintoma diarreia intensa, vômitos, né, em casos mais acentuados, cãibra, né, perda de peso, vários sintomas aí que nós podemos atribuir à doença cólera, né? A transmissão dela através da água, né, ou comida contaminada, pelas fezes de pessoas contaminadas, né? A prevenção é o saneamento básico. Então, essa doença mesmo, cólera, essa doença bacteriana, ela vai mais atingir pessoas que vivem em lugares que não tem saneamento básico, né? Em periferias mesmo, digamos assim, né? Que vocês sabem muito bem que hoje no Brasil as periferias, a maioria das periferias não tem saneamento básico. Então é uma grande é um grande problema que pode estar contaminando as pessoas não só com a doença cólera, mas com vários outros tipos de doença, né? Então devemos lavar bem os alimentos, né? Beber água tratada e tratar bem da higiene. O tratamento aí, como nós estamos falando de bactérias, é com o uso de antibióticos, né? Infelizmente. Aí temos também o tétano, tá? Só lembrando que o tétano são os tipos de essas bactérias que provocam o tétano, elas não precisam elas não utilizam o oxigênio, tá? Elas nesse caso são anaeróbicas, tá? Os sintomas provoca espasmo, né, nos músculos voluntários, principalmente do pescoço, sendo os músculos respiratórios podem ser atingidos, né? Causa morte por asfixia, tá? Justamente por isso, ó, os músculos respiratórios, né? Porque são bactérias aí anaeróbicas. A transmissão é por corte com material infectado, né, com a bactéria. A prevenção, como vocês sabem muito bem, a vacina antitetânica, né, que se porventura algum de vocês aí pega algum corte com algum material que principalmente tiver ferrujado, tem que ir ao hospital para tomar essa vacina antitetânica, tá? O tratamento é com o uso de soro antitetânico e também com antibióticos, tá? Temos aí também a hanseníase, né? Hanseníase ou que muitos chamam também de lepra, tá? São manchas dormentes aí, né? Quando você toca nessa mancha, às vezes você não sente, né, o toque, né, na mancha. Essa mancha ela pode ser esbranquiçadas, né, com cor avermelhadas também. Pode provocar feridas na pele, no nervos periféricos, mas também pode afetar outra região dos órgãos, como o fígado, os testículos aí as gônadas masculinas, né, e os olhos. A transmissão é por vias respiratórias, né, então tem que tomar muito cuidado aí, principalmente questão na alimentação, tá? Prevenção, evitar contato com pessoas contaminadas e o tratamento também com o uso de antibióticos e remédios específicos, né? Você pode observar aí que todas elas aí, todos os tratamentos até agora nós temos com antibióticos, né? Porque o antibiótico são os remédios aí que são para tratar bactérias, tá? Eu trouxe aqui também para vocês a leptospirose, tá? Que os sintomas de febre alta, dor de cabeça forte, né? Calafrios, dor musculares e vômitos, olhos e peles amareladas, olhos vermelhos, dor abdominal, diarreia e erupções na pele, tá? A transmissão da leptospirose é com contato com a água, alimentos ou solos contaminados com urina de animais com leptospirose, tá? Então tem que tomar bastante cuidado aí, né, com animais aí, esses os ratos, por exemplo, né? A prevenção, evitar andar descalço, beber e comer alimentos contaminados, tá? O tratamento com o uso de antibióticos também, né, e os remédios específicos, tá? Então, gente, o que eu tinha passar para vocês é
sobre o tema do reino Monera, as bactérias, é isso, tá? As características. Depois eu vou estar trazendo uma aula também aí com a reprodução, tá? A reprodução e os tipos de bactérias, as formas, os formatos dessas bactérias, tá? Que vai ser a aula menos extensa, né? Que a reprodução das bactérias é bem simples e os formatos delas aí também é bem simples, né? Estafilococcus, de bastonete, tá? Depois eu estar trazendo essa aula para vocês também. A questão das doenças, eu trouxe aqui para vocês. A gente não, se vocês porventura sentirem alguns sintomas desses aqui, ó, que eu mostrei para vocês, o correto não é você auto se diagnosticar, tem que correr no médico, né? Correr no médico para fazer o exame direitinho. Eu trouxe aqui só algumas doenças só para vocês conhecerem mais ou menos algumas doenças que são provocadas aí por bactérias, tá? Às vezes a gente fala em bactérias, muitos pensam que são os vilões, mas não, né? Nosso corpo, por exemplo, tem milhões de bactérias no nosso corpo e bactérias boas, né, do bem, que servem aí para estar sintetizando mesmo até vitaminas para o nosso corpo, né, que vivem em simbiose com o nosso corpo, né, que nós precisamos dessa bactéria, precisamos dela para conseguirmos aí vantagens também com elas, tá? Então, as bactérias, a grande maioria, nós temos aí como as bactérias boas, né? Tem as bactérias boas e as bactérias ruins, como eu mostrei para vocês aqui, que pode estar provocando doenças sérias, né? Mas a grande maioria aí das bactérias são as bactérias do bem, tá? Então eu finalizo a aula por aqui, tá? Uma aula bem tranquila, mas acredito que vai contribuir muito aí para o aprendizado de vocês, tá? E as próximas aulas aí eu venho com resolução de exercício para vocês verem de que forma que esse conteúdo cai no vestibular de vocês, tá? Então, meu muito obrigado para quem ficou aqui até o final da aula. Tchau, tchau para vocês. Tenham bons estudos e até a próxima aula.